Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a essa edição. Agora são 10 horas em ponto, pelo horário de Brasília, e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão no Porto de Santos na madrugada desta segunda. 10 carros do Corpo de Bombeiros de Santos, São Vicente e Cubatão estão trabalhando para controlar as chamas. Segundo as informações dos bombeiros, a área atingida é de um depósito da Receita Federal e fica na rua João Pessoa, acesso importante à Via Anchieta. As causas do incêndio serão investigadas. E até o momento não há informações sobre feridos, nem se os imóveis ao lado foram afetados. E mudando de assunto, olha só, o presidente Lula comparou ações de Israel na faixa de Gaza ao extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial. As declarações geraram reações duras do governo de Israel e foram apoiadas pelos terroristas do Hamas. O governo de Israel decidiu convocar o embaixador brasileiro no país para o que chamou de uma dura conversa de repreensão. A motivação foi a fala do presidente Lula, que comparou as ações de Israel na faixa de Gaza ao extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial por Adolf Hitler. A declaração de Lula foi no último compromisso na Etiópia, antes de embarcar para o Brasil de volta da viagem de 5 dias ao continente africano. Durante uma coletiva, Lula foi questionado sobre o envio de ajuda financeira à Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos. O presidente criticou os países que interromperam o financiamento para o órgão depois das denúncias de que integrantes da agência tiveram envolvimento no ataque terrorista, em que o Hamas matou 1.200 pessoas e sequestrou 242. E desde o início da reação israelense, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, mais de 28 mil pessoas morreram em Gaza. Lula disse que o que acontece na faixa de Gaza não é uma guerra, mas um genocídio. O presidente comparou a reação de Israel ao Holocausto, quando o regime nazista de Adolf Hitler exterminou 6 milhões de judeus. As declarações do presidente brasileiro geraram reações duras de autoridades e entidades israelenses. Em uma rede social, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou as palavras de Lula como vergonhosas e graves. Ele falou que Israel luta pela sua defesa e pela garantia de seu futuro até a vitória completa. Ele acusou o brasileiro de desonrar a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas. As buscas pelos fugitivos do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, entram no 6º dia. Segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, quase 500 policiais estão trabalhando na recaptura dos presos. Para ele, os fugitivos ainda estariam por perto do presídio. Os criminosos fugiram da penitenciária de segurança máxima por um buraco aberto na parede de uma cela. Após a fuga, eles utilizaram a mata próxima ao presídio para despistar a polícia. Na noite de sexta-feira, os dois fizeram uma família refém e teriam roubado celulares e alimentos. A casa invadida fica na área rural da cidade. Segundo as informações repassadas pela vítima, os criminosos chegaram pelo mato. Eles foram incluídos na lista vermelha da Interpol, que conta com os bandidos mais procurados do mundo. E ainda nos destaques internacionais, na semana passada noticiamos sobre um incêndio em uma fábrica de tintas na Índia que vitimou 11 pessoas. E hoje trazemos a notícia de uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício no sul do país, onde pelo menos 10 pessoas morreram. De acordo com a polícia, as vítimas eram funcionários, acrescentando que 5 dos 15 feridos foram hospitalizados. A causa do incêndio não foi imediatamente estabelecida e o fogo logo foi controlado. Acidentes em fábricas são comuns em toda a Índia, com os proprietários muitas vezes ignorando os requisitos básicos de segurança e operando sem licenças. 11 trabalhadores morreram na capital Nova Delhi na sexta-feira, quando um grande incêndio atingiu uma fábrica de tintas, após uma explosão que abalou o bairro. Também neste mês, 8 morreram e 80 ficaram feridos no estado de Madhya Pradesh, quando uma explosão em outra fábrica de fogos de artifício provocou um incêndio de grandes proporções.
No México, 2 semanas antes do início da campanha presidencial, dezenas de milhares de opositores do governo de Andrés Manuel López Obrador se manifestaram neste domingo por um voto livre. Vestidos de branco e rosa, os críticos do presidente de esquerda Andrés Manuel López Obrador lotaram o Zócalo, principal praça da Cidade do México, ao lado do Palácio Nacional, a sede do governo. Somos cidadãos que exigem ter um governo melhor. E o que queremos é que não ataquem as nossas instituições autônomas, que defendam a nossa democracia, que o órgão eleitoral e o tribunal tenham independência e que o nosso presidente tire as mãos da eleição. Nosso presidente saque as mãos da eleição. Acho que está muito claro que houve um ataque às instituições governamentais que regulam estas questões, por exemplo, o órgão eleitoral. Já marchamos uma vez por isso e agora protestamos precisamente para que estas instituições se mantenham fortes e para que a nossa democracia continue de pé. Mais cedo, a líder governista Cláudia Sheinbaum, favorita nas pesquisas, formalizou sua candidatura. Aos 61 anos, a física e ex-prefeita da capital registrou sua candidatura no Instituto Nacional Eleitoral, acompanhada de centenas de simpatizantes. De acordo com um consolidado de pesquisas feito pela firma Oráculos, ela conta com 64% da preferência do eleitorado, o que fortalece a possibilidade de uma mulher governar o México pela primeira vez. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, a Rússia anunciou que as suas forças assumiram um controle total de Avdiivka, alvo de intensos combates durante 4 meses. O anúncio foi feito no mesmo dia em que o chefe das forças ucranianas anunciou a retirada das suas tropas desta cidade no leste da Ucrânia. Imagens divulgadas neste domingo pela chamada Milícia da República Popular de Donetsk mostram ruas vazias e edifícios devastados pelos combates em Avdiivka, no leste da Ucrânia. A cidade, onde viviam cerca de 34 mil pessoas antes do início da guerra, havia se tornado um símbolo de resistência das forças de Kiev, mas as tropas tiveram de recuar e a Rússia reivindicou seu controle total. A libertação de Avdiivka tornou possível afastar a linha de frente de Donetsk, tornando-a significativamente mais segura de ataques terroristas do regime criminoso de Kiev. Segundo o exército ucraniano, as tropas russas lançaram vários ataques neste domingo a oeste de Avdiivka, onde Moscou pretende avançar. O controle da cidade foi comemorado como uma vitória importante pelos russos, simbolicamente a maior desde a fracassada contraofensiva lançada por Kiev no verão do hemisfério norte. Desde outubro, os soldados ucranianos resistiam em inferioridade numérica e material. O presidente Volodymyr Zelensky lamentou a perda do território e citou a falta de munições e armas de longo alcance, em um momento em que a ajuda militar à Ucrânia está ameaçada por disputas políticas nos Estados Unidos. E essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 11 horas da manhã. Não saia daí. Ótimo dia para você.